Muito bem. Ok, nós temos, então, para hoje, o item 5, né, que é em cima da introdução, né, da parte 1, o começo de uma jornada, e o capítulo 9 do Em Busca da Verdade, que é a busca interior. Tá? Então, vamos trazer um pouquinho da proposta da Joana, a gente vai conversando um pouquinho, trazendo as questões de vocês junto. Tá? Eu acho que uma das questões importantes para a gente começar a pensar essa questão que Joana nos traz, do que é esse começo da jornada, né? E de uma maneira ela se reporta à nossa encarnação, né? À existência física, né? Então, de certa maneira, a jornada se apresenta, acima de tudo, como um desafio. E um desafio, quando a gente fala em desafio, a gente não está qualificando isso enquanto algo pejorativo, né? Como se fosse um problema. Né? O desafio é realmente aquilo que, na medida da nossa necessidade, se apresenta naquilo que a alma necessita. Então, a gente pode pensar assim que cada encarnação, cada caminhada nossa, ela se apresenta na justa medida das nossas necessidades, né? Do que a alma pede, do que a alma realmente precisa reconhecer nesse projeto, né, evolutivo. E a Joana começa a falar sobre essa questão, né? Da importância desse desafio que é a essência física, né? E da busca, né? Dessa plenitude que ela vai apresentar em vários momentos da série psicológica, né? Em favor da realização do self, que ela está colocando como o velho sábio, como uma imagem, né, do self, a figura do arquétipo do velho sábio, né? E toda a questão do enfrentamento da sombra, né, daqueles processos que a gente já vem falando ao longo do nosso estudo. E aí eu acho que tem duas questões que eu queria trazer para vocês. O que essa ideia de desafio, né, que ela vai colocar, assim, se a gente for fazer uma integração entre o capítulo 9 e o capítulo da introdução aqui do Espelho da Alma, né? Que é, de um lado, né, dentro desse mundo objetivo que ela coloca, né, a gente está muito ligado às sensações do corpo. Ela falou o quanto, de uma maneira, as sensações, o aprisionamento do corpo é muito desse desafio, porque a gente esquece, né, do céu, esquece da nossa realidade essencial, daquilo que a gente é verdadeiramente, né? E de uma certa maneira, a gente muitas vezes fica fascinado, né, por esse mundo, né, que os hindus chamam de lila, brincadeira de Deus, né, como se esse mundo aí da carne fosse uma provocação, né, e as coisas divinas sempre são maravilhosas, isso que é legal, né, mesmo que essa coisa maravilhosa, que é a existência física, com seus prazeres, com seus desejos, acabam nos fascinando e esquecendo também os outros fascínios da vida, que é a realidade espiritual, né, gente? Então, essa ideia de lila, né, que é essa brincadeira de Deus, que dessa vida, né, objetiva do mundo material, e que muitas vezes vai nos envolvendo de tal maneira com as fantasias que o mundo se move, com as questões que envolvem o espírito de uma época, né? Que todos somos reencarnados num contexto próprio, com questões próprias, e a gente está diluído nesse mar, né, da consciência coletiva, dos processos que envolvem o magnetismo do planeta, que é muito forte, com as questões do corpo. E isso, para muitos, acabam sendo uma forma de a gente ir se perdendo de nós mesmos, né? E anestesiando em tarefas, em exigências, em preocupações, ou
essa brincadeira de lila, né? A gente acha que a vida aqui é um parque de diversão e acabamos buscando a gratificação imediata, sem uma profundidade da alma, e vamos, de uma certa maneira, então, nos confundindo com esse mundo mais superficial de uma vida sem profundidade, sem essa consciência do céu, né? E a Joana aí coloca duas grandes questões que, de uma maneira, a psique está desafiada frente a essas exigências da vida, né? De um lado, né, é o próprio encarceramento do self, né, o espírito envolvido nos condicionamentos da vida material, com as questões cerebrais, a questão da infância, com os condicionamentos infantis, as matrizes de comportamento que Joana nos coloca, vão trazendo para o nosso perispírito aquelas realidades emocionais difíceis de serem digeridas, elaboradas, que ficam no nosso inconsciente, né? Né? Ou de outras vidas também, como reflexo que ecoam dentro de nós, nosso inconsciente, traduzindo isso em tendências, em limitações emocionais, em anseios, em conflitos internos, impulsos que ela fala autodestrutivos, uma série de elementos que vão formar o nosso complexo. Então, de uma certa maneira, a nossa vida é recheada desses elementos, né, que se apresentam como necessários, como questões que estão ali, né? A gente paga um preço de ter encarnado, um preço pelo sofrimento do mundo, um preço que está ligado ao contexto da família que a gente reencarnou, com todas as questões que estão sendo atualizadas naquele momento e que refletem o nosso passado, né? Então, de um lado, tem todos esses elementos que estão ali, né, que vão caracterizando o nosso drama e, de uma certa maneira, dando expressão às nossas neuroses, às nossas necessidades, ao nosso jeito de ser, aos desafios que envolvem questões que nos limitam, ou necessidades internas que ficam ali enquanto carências e buracos que fazem parte da nossa natureza emocional. E, de outro lado, a Joana vai trazer, né, que, de uma certa maneira, tem ali o self, que é se revelar, trazendo a imagem desse, a imagem divina de nós, que vai se atualizando e, pouco a pouco, vai sendo reconhecido também como parte da nossa natureza. A nossa natureza divina, nosso potencial criativo, nossos recursos são também de uma dimensão que a gente não consegue nem imaginar ainda, né? Abrindo portas para possibilidades novas no nosso ser, ampliando, assim, os nossos recursos e trazendo, a partir disso, um campo riquíssimo de conquista, de possibilidades, aquilo que a Joana coloca como superconsciência, né? E dentro dessa superconsciência, né, então ela vai dizer que justamente está aí o nosso futuro latente, né? Toda a nossa angelitude enquanto potencial, enquanto possibilidade, a ser também desafiada para ser conquistada por cada um de nós, né? E ela vai colocar, então, a questão das energias, né, que, de uma certa maneira, compõem a nossa realidade humana, né? Então, de uma certa maneira, e isso ela vai também colocar de maneira muito clara aqui na introdução, o começo de uma jornada, né? Que o ser mortal dispõe tanto de oportunidades que facilitam a sua existência, né? Quer dizer, a gente vem com uma série de elementos que são facilitadores de uma vida que pode ter condições favoráveis, que pode favorecer experiências e aptidões, e, ao mesmo tempo, também provações, né? Provações que se impõem, da qual a gente não tem como fugir. Se quiser fugir ou negar, isso gera mais sofrimento ainda para nós. Então, de uma certa maneira, há uma tensão de forças. E a vida, enquanto caminhada dessa jornada espiritual da alma, ela se faz justamente nessa tensão da força que gera consciência. É necessária essa tensão, é necessário esse conflito
porque sem tensão, sem conflito, não há consciência também, né, gente? Então, isso, de uma certa maneira, tudo isso faz parte desse processo onde está atravessado, né, por esses vetores emocionais, por esses apelos da vida, essas imposições, pelo contexto da realidade familiar, entre outras, né, que se apresentam, e por toda essa gama de elementos que compõem nossa natureza, né? E algumas facilitando de um lado, e que não quer dizer que isso seja sempre bom, porque a facilidade também pode ser causa de neurose. Você vem com muito dinheiro, vem com muita beleza, vem com muito recurso intelectual, tudo isso é um atributo mais do que uma qualidade. A qualidade desses elementos vai depender de como a gente se relaciona com esse conteúdo, né? O arquétipo, na verdade, não é uma qualidade, ele é um atributo, e a qualidade disso vai depender justamente das relações, de como isso vão ser trabalhados, de como a gente vai compor a partir desses elementos. Então, eu posso fazer de algo que parece muito bom um inferno na minha vida, e algo que se apresenta como limitação pode ser muito útil e trazer grande satisfação do ponto de vista interno. Então, a vida tem essa relatividade que depende muito da postura da gente, né? De uma certa maneira aí, que estão aí, né, como parte desse grande desafio que é a vida, né? A vida de uma certa maneira. Alguém quer trazer alguma coisa até aí? Alguém quer colocar alguma coisa? Tudo bem? Bem, vamos adiante? Aqui na introdução, ela fala então, que todo esse processo que envolve desafios, que envolve de uma maneira certos condicionamentos da qual a gente tem que enfrentar como um corpo debilitado, com questões básicas da nossa existência, e que envolve feridas que também nos configuram, né? Que nós somos um ser em conflito e cada um tem essa ferida, né? Que se manifesta. Tudo isso para Joana, né? A partir da proposta do Jung, ligado aos elementos arquetípicos que estão lá no inconsciente coletivo, que a gente vai atualizando os elementos arquetípicos na medida que a gente vai reencarnando, né? Então, ela vai colocar aqui, né? É nesse emaranhado que os arquétipos mais variados, heranças naturais acumuladas no inconsciente coletivo e transferidas para o individual, nova jornada proporcionará a busca da plenitude. O processo reencarnatório, né, gente, se faz a partir dessas cartas que a vida nos dá. Tem um jogo de baralho, né? O baralho, cada um recebe uma quantidade de cartas e a gente tem que fazer o melhor jogo com aquelas cartas. Então, a gente começa com o número X de cartas e a vida nos apresenta. A gente não tem como fugir dessas cartas. Para tu entrar na vida, para tu fazer o jogo, o grande barato do jogo é poder entrar no jogo, né? Não sei se a gente vai perder ou não, né? É poder comprar a realidade a partir daqueles elementos que são as cartas. E se eu consigo me relacionar inteiro com as cartas que a vida me dá, eu começo, então, a compor com elas. Fazer jogos, trocar, interagir, mudar algumas coisas, né? Mas eu começo a existir a partir daqueles elementos, né? Que, de uma certa maneira, fazem parte da minha constituição arquetípica, seja física, padrões físicos que me pertencem, da qual eu não posso mudar, seja padrões psicológicos também, enquanto padrões da qual eu carrego e que não são passíveis de serem mudados também, né? Então, tudo isso, de uma certa maneira, me compõe. Então, eu tenho padrões emocionais que eu nunca vou transformar numa vida. Ilusões, achar que a gente vai poder curar por inteiro uma neurose
ou desmanchar um complexo, ou superar um conteúdo emocional. Tem coisas que não são superáveis, do ponto de vista de aquilo sair da minha vida. O que vai sendo superado é a capacidade da gente de lidar com aquilo, ser transformado com aquilo e aproveitar aquela realidade a fim de a gente poder se transformar como pessoa, né? Ela coloca tanto no desafio uma dimensão que é a realidade enquanto vida, né? E outra são os fatores internos. Então, de uma certa maneira, esse embate de forças faz tanto as necessidades, imposições que a vida nos apresenta, que interagem com os elementos que a gente traz a partir do nosso mundo interno. Então, tem fatores intrapsíquicos, né, que estão ali marcando nossa existência, e, de outro lado, tem fatores externos, né, que, de uma certa forma, também vão corresponder à nossa exigência, né, que vão impor as suas questões para nós. Gabriele, quer trazer alguma questão? Desculpa, eu fiquei um pouco perdida, mas é só a questão de esclarecer. Você falou que existem padrões que não são superáveis, né? Sentimentos, mas assim, eu entendi que a gente tem que conviver com eles a partir de, tipo, jogar o jogo das cartas com o que a gente tem. E aí você falou sobre transformação, mas transformação de quê? Desses padrões ou de algo... Eu não sei, é isso que eu quero saber. Assim, o Jung tem uma frase, Gabriela, que é assim: as grandes questões da vida não estão aí para serem respondidas ou superadas, né? Desculpa, Vida, morte, paixão, okay. Questões de dores extremas, estão aí para serem suportadas. Suportadas, ok. Né? E, na verdade, então, nós vamos se transformar. A gente não transforma aquela realidade. Eu não consigo transformar eu venho com um corpo limitado. Não tem como transformar esse corpo num corpo que eu gostaria de ter idealizado por mim. Uhum. Então, de uma certa maneira, eu vou ter que suportar, ter que me relacionar com esse corpo que a vida me deu. Uhum. Assim, também são questões emocionais. Algumas questões emocionais, alguns padrões emocionais, alguns padrões internos, que eu não vou poder mudar numa vida. Mas isso não quer dizer que eu não tenho que me relacionar com ele. E se eu ficar muito preso, né, Gabriel, querer mudar aquele padrão, muitas vezes, querer transformar aquele padrão, eu entro num jogo neurótico, aquele padrão, de não querer lidar com ele, ou de ficar em oposição àquele padrão, ou de uma maneira querer dar conta daquilo de maneira desesperada, ou querer me livrar daquilo. E muitas vezes aquilo está ali justamente não pelo padrão em si, mas aquilo que ele pode gerar em mim enquanto reflexão, enquanto amadurecimento, enquanto desafios, enquanto questões outras, vai me apresentando e vai me ajudando a eu me transformar a partir daquele padrão. Nem sempre eu vou transformar um padrão na minha vida, mas ele pode me transformar uma pessoa melhor, na medida que eu aprendo a me relacionar com aquele aspecto que a vida me colocou, que eu carrego enquanto alguma questão interna minha, né? Obrigada. Então, mais ou menos isso. Yeah. Acho que tem uma questão também importante que é a nossa perspectiva materialista, né? Porque se a gente olha a vida pela perspectiva material, a gente faz um tipo de análise, né? Então, se a gente olha a vida por uma perspectiva egóica, né? As nossas ideias são de que tudo tem que fluir do jeito que a gente quer, que as coisas todas têm que ser fáceis, de que tudo tem que favorecer. E aí, quando essas coisas não acontecem, a interpretação que a gente faz é de que são problemas que a gente precisa se livrar, que a gente precisa resolver, que a gente precisa eliminar, né? Mas a própria perspectiva do sofrimento e a análise que a Joana traz de sofrimento, a gente começa a enxergar a vida por um ângulo completamente diferente, né? De que o sofrimento não é um problema para ser eliminado, mas é um método pedagógico para o nosso despertamento, para o nosso aprendizado, né? Então, quando a gente está falando desse começo de jornada,
a gente conseguir olhar com olhos menos materialistas, menos egóicos, eles vão dando um pouco mais de discernimento para a gente de como que vai ser o caminho daqui para frente, né? Agora, se a gente faz uma interpretação materialista ou se a gente faz uma interpretação egóica, a gente quer se livrar dessas experiências por uma incapacidade de perceber que as coisas elas estão no lugar que elas deviam de estar, que Deus não é um cretino que está ferrando com a gente e nos oferecendo muito pouco, quando na verdade a gente deveria muito mais, né? A gente começa a olhar com um julgamento diferente para as experiências da vida. E eu penso isso porque a maioria de nós passa por muitas dificuldades, por muitas privações, por pais que não conseguiram nos enxergar, por uma dificuldade cultural, social, um monte de questões que estão envolvidas, né? Então, assim, Deus ofereceu menos, Deus ofereceu pouco, era uma situação de escassez, ou estas experiências, elas de fato são o que a gente precisa para um processo de despertamento, né? Então, na medida que a gente olha com um olhar menos materialista e menos egocentrado, é como se fosse tirando um véu de interpretação que faz com que a gente consiga se relacionar melhor, né? Que é isso que o Gelson está dizendo, é se relacionar, né? É dialogar com isso sem briga, é não querer se livrar, mas é entender qual que é o sentido disso para mim, como que isso comporta, né, dentro da minha existência. Então, eu acho que se a gente primeiro não tira esses óculos que fazem a gente interpretar como bom e ruim, né, como certo e errado, esse materialismo, essas questões egocêntricas, a gente não consegue criar um conforto mínimo com a nossa história e com o nosso passado que permite estabelecer esse diálogo, né? Muito bem. Eu sou Li, quer colocar alguma coisa? Boa noite. Eu ia perguntar, Doc, mas eu acho que até você já respondeu. Eu ia perguntar com relação, porque todos nós temos, né, a nossa programação reencarnatória, que às vezes, participamos muitas vezes, né? E então eu ia perguntar, mas eu acho que você, Doc, já respondeu um pouco antes e o doutor confirmou, Marlon. Sem querer, desculpe. Eu acho que acho que já está respondido, sabe? Porque eu estava preocupada, pensei, meu Deus do céu, e se a gente não dá conta, né? Faz aquela programação, mas aí você já respondeu, e daí o que não dá vai para outra encarnação, mas isso a gente sabe também, né? Então, dá para fazer aqui mesmo, e o Marlon também falou, é deixar o materialismo não tomar conta. Né? Uhum. Santiago, teria que fazer alguma coisa? Ele está falando isso. Está sem microfone aberto. Sí, por favor. Pregunto, Gelson, a mi edad y en buena medida por consecuencia de la mediunidad, en estos últimos años vengo sintiendo tal vez mayores dificultades para afrontar aquello que de más joven me hubiera sido más fácil. Conforme sumo los años y a través de la mediunidad que se ha convertido en un instrumento para el autodescubrimiento, el intento, tal vez más urgente, afronto con mayor dificultad el esfuerzo de autosuperación en diferentes aspectos. Es que puede nacer otra sensibilidad y ahora me doy más cuenta de esas dificultades de que cuando más joven y que tengo que poner más energías. Por lo tanto,
para afrontarlas y superarlas? ¿Esto es normal? ¿Sería un proceso normal? Pois é, Santiago, isso é uma questão muito complexa que tu traz, né? Porque quando a gente é mais jovem, parece que a vida é mais fácil em muitos aspectos. Uma, porque talvez a gente não tenha consciência da sua dimensão e não está sendo testado também na nossa responsabilidade, da qual a vida adulta nos impõe. Então, hoje eu estava comentando exatamente isso com o Marlon, né? Que na medida que a gente começa a amadurecer, novos encargos vêm trazendo, né? E também, de uma certa maneira, muitas vezes a espiritualidade nos dá um apoio no primeiro momento, assim, enquanto a gente não está amadurecido, e depois ela nos deixa mais livre também, né? E esse deixar mais livre é poder sentir o peso da nossa própria realidade, né? Tem uma série de questões aí. Uma das questões é essa, né? Eu acho que tem uma dimensão de uma natureza mais profunda e mais consistente do ponto de vista do que é a vida e das implicações dela em relação aos desafios que a gente tem na medida que a gente vai amadurecendo, né? E aí aquilo que antes parecia não ser uma questão, agora é uma questão, né? Tem questões outras, o próprio desafio espiritual e material do mundo, que vai agregando e vai, de uma certa maneira, trazendo mais preocupações, né? E vão mobilizando um esforço maior do ponto de vista nosso, né? E a própria realidade do mundo, com o estresse que a gente tem aí fora, então tudo isso são fatores que a gente não pode desconsiderar. Então tem uma questão que é do amadurecimento, do aprofundamento, mas tem questões dos processos internos da gente também. Né? Porque, por exemplo, tem pacientes que chegam no consultório e dizem: puxa, Gelson, eu enfrentei tanta coisa difícil na minha vida e eu consegui lutar, resolver e não tinha medo. Agora que as coisas estão melhores, eu já enfrentei tudo isso, eu estou me sentindo uma crise de ansiedade, ou estou tendo alguma neurose que assim não tinha, e agora a vida está mais simples. Como é que é isso, né? Como é que antes eu estava numa situação que parecia mais complicada, eu tinha parece mais recursos, e agora que as coisas são aparentemente tranquilas, né? Eu sou assaltado por angústia, algum tipo de ansiedade. Então, o que acontece? Então, a gente tem que entender, né, Santiago, e a Joana vai falando exatamente isso aqui, né? Quando ela fala da Melanie Klein, da inveja, né, do bebê, do seio da mãe, né? Então, a gente não é uma tábula rasa, né? E a neurose é um processo dinâmico, né? Então, certos processos internos da gente, aos pouquinhos, vão emergindo e mesmo enfrentando questões de fora, a gente não é abalado porque o processo daquele momento de vida tem um arranjo mais favorável do ponto de vista interno, né? Mas algumas questões têm que vir para fora, né? Tem que emergir como um processo que tem elementos que a gente tem que drenar, emoções que estão no inconsciente, que vão se assomando com outros elementos, e, de repente, de uma certa momento da sua vida, surge de maneira mais intensa para serem trabalhados por nós. Então, tem questões que vão se apresentar em certos momentos da vida, porque a gente tem mais condições de enfrentar aqueles momentos, né? Então, chega aquele momento que, puxa, agora que eu estou mais maduro, as coisas são mais resolvidas materialmente, eu estou assolado por questões internas. Então, essa crise da meia-idade, como o Jung coloca, muitas vezes envolve uma catábase, uma descida para o nosso mundo interno, para o nosso inferno. Uma nábase e uma catábase, né? Então, uma descida e uma subida depois. Então, em algum momento, a gente tem que se confrontar com o nosso self. E o confronto com o nosso self, de uma certa maneira, também é o confronto com a nossa sombra, né? Então, a gente vai se deparar em tempos com questões que emergem, que são provocadoras de conflito. Então, isso tudo tem aí. Fora os embates espirituais,
os momentos de vida. Então, tem muito fator envolvido aí que torna a nossa vida, em algum momento, mais desafiante e mais difícil, né? Apesar da nossa maturidade, né? Obrigado. Olímpia? Boa noite, Gelson. Boa noite. A mim, eu volto de novo à questão desses padrões emocionais que eles demandam tempo, né? E eu peguei lá a fala da Sueli, e provável que numa próxima existência eu nem consiga dar conta de trabalhar esse tema, precisarei várias e várias outras jornadas. Isso, por exemplo, Gelson, para me fazer claro, o meu tema é dentro da área da sexualidade. É provável que eu vou precisar várias jornadas, né, de ida e vinda para dar conta, né, processar todo esse entendimento, toda essa energia psíquica dentro de mim, do meu self? É claro, todo esse processo, a Joana fala que a gente faz uma análise da evolução a cada 10 encarnações, né, Olímpia? Então, né, é como esse processo ele é lento e envolve realmente uma constante reatualização das questões que estão dentro de nós. E muitas vezes uma encarnação é uma trégua, né? Nem tudo é enfrentado logo em seguida. Às vezes a gente respira fundo, tem uma encarnação de menos embate para ganhar fôlego, porque eles produzem energia numa outra vida. Então, nem tudo vai apresentar de maneira dinâmica, né? Há todo um movimento, um processo de muitas possibilidades de arranjo em cada encarnação, né? Onde esse elemento pode estar mais constelado ou menos constelado, né? E o fato de não estar aparecendo numa vida não quer dizer que está resolvido, né? Ou superado, né? Então, claro, esse processo é lento, então, com certeza, isso vai demandar várias encarnações, né? E também acho que tem uma questão que, assim, a gente nunca tem certeza de quais que são os nossos temas, né? Porque por trás, por exemplo, da sexualidade, a gente pode ter carência. E aí a sexualidade é só um sintoma por onde eu lido com as minhas questões de carência, né? Ou pode ter questões de poder, ou pode ter dificuldade de vínculo. Então, às vezes a gente pode achar que a nossa questão com o álcool, ela é o ponto, mas não necessariamente é o álcool. A gente pode estar falando de um sentimento de inferioridade, a gente pode estar falando de medos ou de abandono, de rejeição. Então, eu acho importante assim a gente não ter muita certeza de quais são os nossos temas, para que a gente não se prenda muito a querer lidar com essas questões ou resolver essas questões, mas tenha uma postura mais analítica, que é sempre estar olhando o que tem por trás, sempre estar tentando enxergar quais são os elementos que estão envolvidos, quais são os sentimentos que estão envolvidos, para ir ampliando a questão ao invés de ter uma postura resolutiva, né? A gente tem um olhar analítico, que é de entender com mais profundidade, perceber os outros elementos envolvidos, ao invés de ter a postura salvacionista de eu tenho um problema, como que eu resolvo, porque daí eu vou para o céu, né? E até porque... Obrigada. Até porque, assim, né, gente? De um lado, é uma questão de conteúdos internos, tá? Conteúdos que podem estar ligados a conflitos, a condicionamentos do passado, a experiências emocionais muito fortes que nos marcam. Do outro lado, tem o funcionamento da gente. A gente não pode só ver o conteúdo que está ligado aos aspectos que estão emergindo, mas o funcionamento também, que às vezes é mais importante que o conteúdo. E dentro da sintomatologia, né, uma questão simbólica. Então, quando o Marlon fala assim, que nem sempre o sintoma sexual é ligado a conteúdo sexual, né? Então, é que, de uma certa maneira, muitas vezes é o caminho possível de uma realidade poder se apresentar na nossa vida. Nem todo sintoma religioso vai vir a partir nem todas as questões religiosas vêm a partir de um sintoma religioso. Nem todas as questões sexuais vêm a partir de um sintoma sexual.
há um movimento aí do arquétipo, né? Do infravermelho e do ultravioleta. Então, às vezes é o caminho possível que aquela questão se apresentar para mim, que foi dessa maneira que eu posso olhar para aquilo. Então, se eu ficar muito no literal, reduzir tudo naquilo que aparece, eu perco a alma. E por isso que Joana vai colocar aqui, né, quando ela cita a imagem primária do bebê em relação à mãe, essa base arquetípica das fantasias, né, e os anseios que o espírito traz enquanto questões internas, né? De uma certa maneira, de um lado a gente tem questões da dimensão interpessoal, né? E outra da dimensão intrapsíquica, que são fantasias internas que acabam sendo projetadas naquilo que é possível projetar. Mas nem sempre corresponde ao elemento projetado de maneira tão direta assim, né? Então, eu posso pensar que a minha questão é de sexualidade, porque eu tenho questões sexuais, de componentes sexuais, mas as minhas questões, de uma forma, pode ser de carência, não de sexualidade. Pode ser de apego, de ambivalência de apego, um apego mal construído, e assim por diante, né? Então, a questão toda que a gente tem que entender qual é as fantasias que estão por trás daqueles elementos envolvidos na nossa dinâmica neurótica, nos sintomas, ou nos temas que nos pertencem. Tá? Então, tudo isso tem que levar. E aí, a gente nunca vai saber também, nesse processo da vida que o João está colocando, o quanto cada fator vai colaborar na construção dessa identidade provisória do nosso ego e das questões que envolvem o nosso drama existencial. Porque, muitas vezes, né, na própria psicanálise, a divergência, assim, enquanto compreensão, por exemplo, a Melanie Clark, que a benfeitora cita, ela dá muito valor aos fatores intrapsíquicos, mais do que os interpessoais. Por exemplo, ela diz que a criança já vem com fantasias, então essas fantasias são tão fortes que ela supera a realidade do contexto da vida, né? Ela é uma questão mais com ela. Ela traz questões internas e o mundo está ali para acolher, mas as questões são tão fortes que elas se impõem diante da vida. Já o Winnicott, ele vai dar mais importância aos fatores interpessoais. A relação mãe-bebê para ele é tão determinante, determina os fatores internos, né? Então, o que é mais forte na construção da personalidade do espírito? Aquele que ele traz de outra vida enquanto tendências, ou as marcas dessa nova encarnação a partir da infância e dos vínculos primordiais com o pai e a mãe que ele teve? Não tem como saber, né? Depende da natureza de cada um, depende dos fatores que estão envolvidos, aonde a combinação desses fatores vão gerar a construção da nossa personalidade, né? Mas todos eles são desafios e questões que vão se apresentar nessa caminhada que é a existência de cada um. Sara? Uma pergunta relacionada a isso, acho que quase você respondeu, relacionada às crianças. Como meu trabalho, né, eu estou nessa reencarnação cuidadora de criança, e a gente vê muito, algumas crianças, os pais falam para mim, e eu percebo que eles sempre querem estar perto, eles têm que ter o contato físico. Os pais falam para mim, sempre quer estar próximo. Tem um que diz para o pai, um pequenininho, pai, faz carinho, faz carinho. É bem interessante isso, e os pais também observam isso, e eu observo, às vezes bota para dormir, você sai pé por pé, está dormindo, eles percebem que você sai, eles choram para você voltar. Isso aí vem do espírito, alguma carência, porque não são todos que são assim, tem uns que são muito independentes. Claro, Sara, isso tem a ver com o espírito, mas também tem a ver com a qualidade das relações. Porque a gente vê assim na teoria do apego do Bowlby, por exemplo, que ele fala tipo de apego, né? Existe um apego ambivalente, um apego confuso. Então, a gente vê assim que a criança precisa do apego enquanto objeto do qual ela escolhe para dar segurança para ela. Se essa figura, quanto mais ela se sente segura, mais autonomia
e mais capacidade que ela tem de explorar o mundo, que ela sabe que, se ela precisar, tem aquela figura de apoio. Então, ela pode estar tanto querendo compensar, né? A gente vê que as crianças muito dependentes, que choram muito, ou muito carentes, muitas vezes, não é só uma questão do espírito. Pode ser que a mãe está ali presente de corpo, ela pode até estar tendo um cuidado físico, mas não consegue reconhecer a necessidade da criança, não consegue enxergar ela de maneira profunda, e o vínculo do afeto ele é superficial. E a criança nota isso, então isso dá uma certa confusão. A minha mãe está aqui, mas eu não sinto ela. Ela não me qualifica, não me reconhece. Eu quero mais, né? Então, não tem como fazer uma avaliação assim. Ok. É isso ou aquilo. Não, isso. De poder entender essa dinâmica, né? Onde envolve sim a natureza do espírito, mas envolve também a realidade na qual ele está vivendo, amigo. Ok, obrigada. Patrícia? Boa noite, Gelson. Bem, no texto, eu queria voltar aqui um pouquinho para o texto, eu tive dificuldade em alguns pontos. E aí, Claro. no capítulo 9, em 2 Sim, itens, ela refere o arquétipo psicoide, isso. que ela fala que tem um caráter de construto energético. Eu fiquei meio confusa em relação a isso. Será que você podia comentar um pouquinho, por favor? É bom a gente ler lá, então, né? Para o pessoal poder entender o contexto da questão. Qual é a página que Olha, no meu livro é livro, 230, logo no início do item Identificando o Inconsciente. É o 4º parágrafo. Sim, o pessoal está achando aqui? O pessoal achou? Então, lê para nós. Então, é assim, ela diz, a psicologia analítica, através do seu fundador, nele deposita a existência dos arquétipos, especialmente do self, ânima, animus, ego, persona, psicoide, sendo realmente desconhecido, tendo também um caráter de um construto energético não localizado, constituindo, em últimas palavras, uma hipótese, pela imensa dificuldade de demonstrá-lo de maneira concreta. Ela volta a referir lá no Fé e Religião, de novo, trecho onde ela diz, eu posso ler também, então, um bocadinho, deixa eu apontar aqui. Aí já na página 240, exatamente, onde ela fala, o ser humano não pode fugir do seu arquétipo psicoide, em razão do inconsciente coletivo, onde permanecem todos os construtos da sua existência. Naturalmente, também, as exuberantes expressões da fé, no seu sentido mais amplo, da religião e de Deus. Esse extraordinário inconsciente encontra-se fora do conhecido mundo consciente, sendo constituído por um campo primordial de espaço-tempo. Eu fiquei meio confusa. Claro, é complicado, mas são questões bem complexas que a Joana lança, né, esses elementos, mas a gente não tem noção da dimensão desses conceitos, né? Porque o arquétipo psicóide para Jung é uma qualidade, não é um tipo de arquétipo, né? Quando ela cita ânimos, ânima, sombra, isso está falando de um arquétipo, mas psicóide para Jung é uma qualidade do arquétipo. Os arquétipos, seja ele da ânima, da sombra, ele tem como uma característica própria inerente essa dimensão psicóide. O que é uma dimensão psicóide? A dimensão psicóide é a dimensão de uma realidade que está na psique objetiva. Porque ela fala de um tempo que não é o tempo do cronológico, é um tempo eterno, é um tempo que está para além, além do tempo nosso ordinário, e representa essa dimensão do sempre presente, uma dimensão do universo, do inconsciente coletivo, que está representado da própria mente divina. Mas que, do ponto de vista do humano, ligado a nível inconsciente, naquela dimensão que não é nem física e nem espiritual, é intermediário. Então, o nível psicóide para Jung é esse espaço intermediário da realidade
é potencial. O arquétipo, ele nunca existe, a gente não tem contato com o arquétipo. A gente tem contato com a imagem arquetípica. Quando o arquétipo se apresenta enquanto uma manifestação, enquanto imagem, enquanto comportamento, enquanto um tema, não é o arquétipo, é a imagem arquetípica, porque o arquétipo em si, ele é incognoscível, a gente não tem como conhecer ele. É um mistério, assim como o instinto. A gente tem, o instinto é um mistério, a gente tem a resposta instintiva, que é o comportamento instintivo do animal, mas o instinto como uma força reguladora, a gente não sabe o que é, assim como o arquétipo, né? Então, a gente conhece o arquétipo pelo efeito dele em nossa vida. Tá? E esse arquétipo psicótico, para Jung, está ligado à ideia do perispírito. E o Jung vai colocar, então, no seminário do Kundalini Yoga e do Zaratustra, ele vai falar do corpo de sopro, né? E o corpo sutil. O psicode é esse mundo do perispírito, que não é nem físico e nem espírito, né? É o espaço. Então, o psicode fica nesse espaço intermediário, onde está realmente guardado, né? Toda a memória do espírito, né? E no nível mais amplo, né? Toda essa dimensão dos potenciais, daquilo que está ligado às possibilidades que marcam o inconsciente coletivo, naquelas configurações da noção de belo, de justo, e todo o inconsciente enquanto possibilidades de um universo que escapa à nossa mente consciente, né? E ela fala de um construto energético. Por que um construto energético? A gente está falando de força, né? Até a ideia de espírito, né? O que seria um espírito, né? A Joana fala que o ser humano é um feixe de energia. Então, a gente pode pensar que a consciência, enquanto espírito, né? Não enquanto consciência egóica, é um turbilhão de forças que alguns autores espirituais comparam ao ciclone, né? Quando a consciência desperta, né? E que sai do nível de uma realidade potencial, né? Uma realidade de espírito, eu acordo como espírito, é porque você é um fulcro de energias que vão se movimentando até que gera uma tensão que desperta enquanto uma consciência, né? E isso faz parte da natureza nossa. Então, o que ela vai falar aqui no início, quando tu leste, né? Que é essa dimensão aí de um construto energético não localizado. Então, na verdade, essas forças da alma, à medida que elas ganham expressão, elas se configuram enquanto um tema, um padrão, mas enquanto possibilidade, a gente está nesse campo então energético de forças que estão ali e que não tem como a gente reconhecer e não tem como a gente, de uma maneira a priori, entender isso. Porque elas vão tomar só lugar e se caracterizar na medida que elas tomam quando elas emergem. Quando elas saem, entram no horizonte dos eventos e tomam lugar, ela pode tomar qualquer lugar. Então, por exemplo, o que determina que uma questão interna minha apareça como um sintoma físico ou um sintoma emocional? Porque eu posso ter um conteúdo meu, ele pode parecer como um sonho, pode parecer como uma resposta emocional e pode parecer como um sintoma físico. O que determina isso? Porque o arquétipo tem uma polaridade infravermelha e outra ultravioleta. E dentro dessa dimensão, então, mais material, até o nível mais psíquico ou espiritual, ele pode se manifestar na consciência em qualquer nível. Por isso que, quando o Mário falava que nem sempre o sintoma sexual é uma questão sexual, porque muitas vezes a forma de manifestar é física, mas a questão não é física. Então, por exemplo, a questão da conúncia, o arquétipo da comunhão.
o arquétipo do pertencimento, né? O arquétipo da comunhão é um arquétipo básico, que rege toda a religiosidade da minha comunhão com o divino, com o cosmos, com a natureza, com os outros, como também a sexualidade, que é o poder estar de uma maneira numa intimidade física, né? numa comunhão de laços energéticos e físicos com outra pessoa. Então, é o mesmo arquétipo. Então, por isso que alguns sintomas religiosos podem aparecer como são questões sexuais, e alguns sintomas sexuais são questões religiosas. Então, muitas vezes eu posso buscar no sexo uma experiência religiosa, por exemplo, né? De pertencimento, de comunhão profundo, não sei compreender e vem de maneira concreta, né? Porque nessa dimensão psicológica do espírito, a gente está lidando com essas forças primordiais que tomam lugar no mundo de maneiras mais diversas possíveis, dependendo desses arranjos e da minha história construída ao longo das minhas encarnações. Vão criando condicionamentos. É muito complexo isso que a benfeitora coloca aqui. Perfeito, mas a sua explicação foi espetacular. Obrigada, Gelson. A gente tem que desenvolver o cérebro para o noéticos para poder conseguir. É difícil, porque ela não explicou o conceito de psicose, então não tem como a gente adivinhar também, né? Não, mas sim, mas deu para perceber melhor. Obrigada, Gelson. Tá. Sandra? Gelson, então também na página 246, quando ela fala do pensamento em ação, ela fala da emanação do espírito. Então, a emanação do espírito tem a ver com essa libertação dessas energias que você falou dos instintos, quando a gente começa a ter razão e entendimento, isso é o emanar? E daí eu vou trazer, já junto com isso, uma outra questão, né? Ela diz, essa força do pensamento, né? Vamos ver onde que está aí. Está na 246. Lá no penúltimo parágrafo. Sim. Penúltimo parágrafo. A impressão é instrumento hábil para saber a razão do discernimento da consciência que desenvolve através do nível psíquico até fundir-se na identificação cósmica conforme sucede com o próprio pensamento. Em outro momento, ela diz assim, essa força do pensamento também responde à conduta emocional. Heranças positivas ou negativas do indivíduo, cabendo-lhe direcionar os seus anseios para as questões superiores da existência, as que dignificam e promovem o sentimento e a própria vida. É nessa estrutura que o self adquire a resistência para compreender e aceitar a sombra, conviver com o ego sem luta nem conflito. Então, aí a gente tem uma série de questões aí importantes, né, Sandra? Aí, com certeza, né? Então, o que é aí que está? A consciência é essa grande capacidade que a gente tem de viver e perceber o que a gente está vivendo. Isso é consciência. A consciência é reflexiva, que esse é o processo que o João está propondo no autodescobrimento. A gente tem consciência de nós mesmos. Então, se desdobrar, o Jung via a reflexão como um instinto, como um instinto do homem, da natureza humana, ou seja, como uma parte inerente à nossa capacidade de conter um impulso. Toda vez que a gente contém um impulso da natureza, a gente tem a possibilidade de transformar esse impulso. Então, a reflexão é um se desdobrar em mim mesmo, parando a vida por um momento. Eu paro aquele impulso. Quando eu paro aquele impulso, eu consigo penetrar no mistério divino, que é esse Deus enquanto de Jó, que ela cita ali, que é o Deus instinto, o Deus força, o Deus impulso, do Deus Jeová irritado, o Deus que quer ser temido, essa visão primordial do Deus que está ligado às forças da natureza, né? A primeira imagem de Deus do homem, essas forças incomensuráveis que é difícil de lidar. E a reflexão é a capacidade de eu começar a dialogar com essas forças, né? Então, de uma certa maneira, eu estou com essas forças dentro de mim, né, Sandra? Eu sou natureza. Eu saio desse lugar primordial, ligado aos impulsos, e tenho que me relacionar com eles. E como quando a gente viu no encontros anteriores, a sombra começa justamente quando a gente começa a não entender esses impulsos
e achar que eles são negativos, ou reprimir, ou esconder de nós, ou negligenciar. E aí, em vez de aprender a lidar com eles, a gente vai dissociando. E aí a gente vai criando projeções negativas, se tornando na sombra, né? Então, a grande questão é a gente não tem que lidar com eles de uma certa maneira. E esse lidar com eles é justamente as várias possibilidades desses impulsos se expressar na nossa vida, né? Tanto positivamente como negativamente, dependendo justamente dessa direção que a Joana está colocando aí. E essa estrutura aí justamente compreende esse tripé: pensamento, sentimento e vontade, né? Essa é a estrutura que o self tem, né? Com base da articulação, de lidar com a sua natureza e dar expressão às suas forças internas, né? No poder criador que cada um tem enquanto expressão de si mesmo, né? A gente vai toda hora criando com a nossa mente. E essa mente, que é o espírito, ela se manifesta justamente na ideia. E a ideia é a combinação do sentimento, do pensamento e da vontade, né? E aí que está o nosso desafio, trabalhar cada um desses aspectos enquanto instrumental também que a gente tem para poder movimentar nossas forças anímicas. Tá? Muito obrigada. Tá, muito obrigada. Muito bem, gente. Já é 18 horas, então no próximo encontro a gente continua no item 5, né? A Gabriela tem questões, mas a gente deixa para o próximo encontro, então, tá, Gabriela? Reserva aí, anota aí, e a gente retoma daí o item 5, que a gente vai continuar, então, no mesmo item na semana que vem, tá bom?